Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. O Presidente da República, faço saber que sancionou a seguinte lei, aprovada pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 4º, caput, do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964. Parte 1ª. Introdução. Art. 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Art. 2º. Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Art. 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Art. 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Art. 5º. Não podem alistar-se eleitores, e, os analfabetos. 2ª. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional. 3ª. Os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Art. 6º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo, e, quanto ao alistamento, a. os inválidos, b. os maiores de 70 anos, c. os que se encontrem fora do país. 2ª. Quanto ao voto, a. os enfermos, b. os que se encontrem fora do seu domicílio, c. os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar. Art. 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367. Primeiro, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor, e, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. 2ª, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo, ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao 2º mês subsequente ao da eleição. 3ª, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias. 4ª, revogado v. obter passaporte ou carteira de identidade. 6ª, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. 7ª, praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Segundo, os brasileiros neitos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts. 5º e 6º, número 1, sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. 3º, realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. 4º, o disposto no inciso V do primeiro não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Art. 8º, o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos.
Art. 9. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos arts. 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Art. 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, número 1, documento que os isente das sanções legais. Art. 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Primeiro, a multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Segundo, em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de células federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. Parte 2ª. Dos órgãos da Justiça Eleitoral. Art. 12. São órgãos da Justiça Eleitoral, e, o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Segunda, um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal Superior, na capital de território. Terceira, juntas eleitorais. Quarta, juízes eleitorais. Art. 13. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. Art. 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Primeiro, os biênios serão contados, ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento nem mesmo o decorrente de licença, férias, ou licença especial, salvo no caso do terceiro. Segundo, os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial, de suas funções na Justiça Comum, ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando com períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Terceiro, da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Quarto, no caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Art. 15. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.